Pessoal, aqui o fundo é a Igreja dos Clérigos. Essa torre tem 75 metros de altura. É uma torre bem imponente aqui na cidade do Porto. E essa construção é do meados do século XVII. No ano de 1753, a pedido da Irmandade dos Clérigos, o arquiteto italiano Nicolau Nasoni apresentou o projeto para uma torre cineira que viria a ser a mais bela e altaneira torre, dominando toda a paisagem urbana do Porto. 10 anos mais tarde, com a colocação da Cruz de Ferro no topo e a imagem de São Paulo no nicho sobre a porta, deu-se por finalizada sua construção. As características barrocas que a definem são a expressão máxima da espetacularidade do barroco, onde os motivos típicos desse estilo dão à torre movimento e beleza. Ufa! Depois de mais ou menos 200 degraus, porque na internet fala que é 250 e poucos, mas a moça aqui explicou pra gente que é 194 degraus. A gente chegou aqui ainda na parte mais acima, daqui a pouco a gente vai subir aqui, ó, nesse pedacinho aqui, mas já estamos aqui na Torre do Clérigo. Dá uma olhadinha na vista. Mais de 75 metros de altura, depois de subir 225 degraus e chegar ao topo da torre, a vista sobre a cidade deslumbra. Numa perspectiva a 360 graus, o visitante frui de um momento único, quer de dia ou de noite, quando em épocas especiais, a torre abre suas portas até às 23 horas. A Torre dos Clérigos é incontestavelmente o grande símbolo da cidade do Porto, e um excelente miradouro sobre ela. Agora sim, chegamos aqui na parte mais alta da Torre do Clérigo. Valdir, como é que foi a experiência da subida? Foi difícil, mas ó, é gratificante. A visão aqui é magnífica, vê como é. Quantos degraus? 194 degraus. Brincadeira, hein? Você chega aqui esbaforido, difícil é segurar a câmera, que você fica tremendo. Pô, já faz uns 10 minutos que nós chegamos. Por isso que a gente tem que descansar aqui antes de descer. Sem contar que é muito estreitinho o lugar, você passa aqui, a gente com a mochilona nas costas, ó, tem que apertar assim, esperar um passalto subir, ó. Mas vale a pena. Mais de 1,80 m é difícil, não é curvado. Estamos descendo, vai pra esperar. Aqui é assim, gente. A gente um desce e o outro tem que esperar, porque o espaço aqui é mínimo. Valdir, tá vendo esse pedaço aqui de aço? Eu tive que pôr a perna aqui pra cima pra moça poder descer. Nossa, tinha que ter um guarda-volume, né? Se tem, pelo menos eu não vi. Olha que apertadinho. Obrigado. E é pra criar emoções, cara. Apertado, né? Ó, difícil, né, meu? Porra, bicho. Ó, não me cabe de pé, tem que abaixar aqui, ó. Tem que arquear. Mas também, meados do século XVII foi construído isso aqui, Valdir. Tudo com rocha, com pedra talhada, você imagina só. Nada. Obrigado.
O conjunto arquitetônico Clérigos, classificado Monumento Nacional desde 1910, é, pela sua igreja e pela sua torre, um dos principais pontos de interesse e local de visita obrigatória para todos os que visitam a cidade do Porto. A igreja e a torre integram uma edificação que marcou a configuração urbana da cidade. Localizada numa rua desnivelada, mas genialmente aproveitada por Nicolau Nasoni, que conseguiu criar um edifício de referência. A igreja e a torre estão unidas pela Casa da Irmandade, que desde 2014, após tornar-se museu, está aberta ao público. A gente vai entrar no ônibus turístico agora e são 15 euros. E a gente vai pegar esse aqui, ó, que é o amarelo. E aqui atrás vocês estão vendo o vermelho, também tem um azul mais para trás. Cada linha faz um percurso diferente e é um preço diferente. Bem, hoje já é o segundo dia. Ontem a gente chegou rápido, já estava no final do dia. Fizemos algumas fotos à noite aí. Não deu para filmar muita coisa, mas hoje a gente vai mostrar em detalhes a cidade do Porto. Hoje a gente está andando em cima do ônibus turístico. Aquele que são 2 andares, a parte de cima é aberta. E daqui a pouco eu já vi, ele vai passar em cima de uma ponte, vai ter uma vista espetacular para toda a área do Porto ali, onde saem os passeios de barcos, onde tem os restaurantes. E a gente vai almoçar lá embaixo daqui a pouco. E para quem assiste o Queninha Life, dá uma olhada só nessa imagem. Mãe, você não veio, hein? Era pra você estar aqui, você é negão. Lembra a gente lá na Argentina? Tava no ônibus turístico aqui, ó. A gente ia estar aqui juntinho, ó, na cidade do Porto, em Portugal. Depois de uma boa música, deixamos o terreiro da Sé do Porto e descemos pela antiga Escada das Mentiras, rumo ao Rio Douro, mais especificamente para o Cais da Ribeira. Esgueirando-se como verdadeiros vampiros em um dia ensolarado, passávamos de um rastro de sombra a outro, compartilhando do sol com a gaivota, que, assim como nós, estava em busca de abrigo. Emergidos entre construções centenárias, neste espaço tão pitoresco e familiar, conhecemos um pouco da rotina dos moradores do Porto, que nos guiaram até o Rio Douro. A Praça da Ribeira é um largo histórico localizado na freguesia de São Nicolau, numa das zonas mais antigas e típicas da cidade do Porto. De origem medieval e considerada uma das mais antigas praças da cidade,
A praça e o cais da Ribeira já eram mencionados em cartas régias de 1389, quando ali já existia uma grande atividade econômica, devido à presença de um porto a poucos quilômetros da foz do rio. Foi uma zona de intenso comércio, com várias tendas e um mercado de peixes. O passadiço fornece vistas impressionantes da outra margem. Toda a área está apinhada de bons restaurantes para almoçar ou jantar, desde a margem mais larga até as ruelas estreitas que se afastam da praça em direção à Casa do Infante e à Igreja de São Francisco. Agora eu já sei a onda que se viu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Na década de 60 foram construídas 5 barragens entre o Douro Internacional e a cidade do Porto. Antes delas, navegar pelo rio era uma enorme aventura. O transporte do vinho era feito por barcos rabelos, que foram concebidos com fundo chato para acomodar os barris. Os rabelos criaram também uma tradição no Douro, a de carregar os barcos com pipas incompletas de vinho, para que elas pudessem flutuar no rio em caso de acidente. O número de rabelos chegou a mais de 3.000 no fim do século XX. Eles demoravam de 3 a 5 dias para chegar à Vila Nova de Gaia. Desativados nos anos 50, o transporte de vinho passou a ser feito por trem ou caminhão, e os rabelos acabaram tornando-se atração turística. O Rio Douro nasce na Espanha e atravessa o norte de Portugal, tendo sua foz junto às cidades do Porto e Vila Nova de Gaia. É o terceiro rio mais extenso da Península Ibérica. No verão, há crianças que saltam do tabuleiro inferior da ponte para o rio, cuidando para não acertar os barcos que passam ali embaixo. Sobre suas águas está a ponte mais conhecida e impressionante da cidade, a Ponte Dom Luís I, construída em 1886, une a margem da localidade com o cais da Vila Nova de Gaia. Atualmente faz parte do Centro Histórico do Porto e é declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Com o final da tarde se aproximando, estávamos prestes a completar 24 maravilhosas horas de passeios e descobertas pela cidade do Porto. Mas era chegada a hora de partir. Nos dirigimos à estação São Bento para comprar as passagens de volta a Lisboa para que essa aventura pudesse continuar.
me despeço desta linda cidade com as palavras do poeta Hélder Pacheco em seu poema Ver o Porto. Ver o Porto é evocar certa forma de cidade escondida que conservamos dentro de nós, densa, impenetrável, como a neblina envolvendo as manhãs e fluindo o rio com os cais e barcos. Ilusão de sombras irreais, transparências. Crepúsculos caindo suaves, recortando a leveza das pontes, a elegância das torres, os contornos do casaril. Ver o porto é reconhecer a diversidade das suas freguesias do interior das margens do Douro. É a descoberta de segredos de uma cidade impregnada de espontânea e assumida identidade. Valeu, galera. Tamo juntos. Aquele abraço.